Ok, então, continuando aqui, né? Vamos lá. Nós estávamos nessa situação onde a gente conseguiu medir a quantidade de H2SO3, tá? A gente conseguiu já medir essa quantidade, o quanto tem de matéria. E aí o exercício ele te pede, ó, que volume da solução de 0,010 mol por litro, esse Mzinho aí estranho é sempre mol por litro, de hidróxido de sódio é necessário para atingir o primeiro ponto estequiométrico. Então, olha só, uma coisa que sempre está um corolário aí da química analítica, né? É que para qualquer titulação ácido-base, a premissa é essa daqui que eu vou colocar em vermelho, até para chamar a tua atenção. O N da base tem que ser igual ao N do ácido, principalmente quando a relação é 1 para 1, tá? Estequiométrica. Sabe o N do ácido? A gente acabou de calcular isso aqui em cima, ó. 2,5 vezes 10 na menos 4 mol de H2SO3. Então, você já sabe que aqui eu tenho 2,5 vezes 10 na menos 4 mol do ácido. Vou colocar aqui, ó, H2SO3. Qual que é o N da base? Ora, o N da base é a concentração da base vezes o volume da base. Por quê? Da onde é que eu tirei isso? Dessa mesma relação aqui, ó, né? Passa o V para o outro lado, você tem o N, né? Então, C vezes V igual o N. Então, o N da base, vou colocar aqui dentro, aqui, chaves, né? É a concentração vezes o volume. Você tem alguma coisa disso? Na verdade, uma delas é a pergunta, né? Estão te perguntando, né? Qual é o volume da solução a 0,01 mol por litro de NaOH? Então, você tem a concentração e que é o volume. Qual que é a concentração? 0,01, cadê aqui? Aqui. 0,01. Então, 0,01 mol por litro vezes volume da base, é a pergunta, igual a 2,5 vezes 10 dá menos 4 mol. Só vou deixar o mol aqui para facilitar a coisa. Então, o volume é igual a 2,5 vezes 10 dá menos 4 mol dividido por 0,01 mol por litro. Mol se vai com mol, 1 sobre litro na menos 1 é igual a litro. Né? Então, isso daqui, essa resultante aqui, esse volume vai ser alguma coisa em litro. Quanto? Né? Só calcular aqui. Né? Então, eu não tinha 2,5 vezes 10 a menos 4? Né? Tinha. Então eu já pego, nem preciso, só pego o último resultado e seno do resultado não, eu pego o resultado e divido por 0,01. Isso aqui dá 2,5 vezes 10 na menos 2, tá? É isso, teu resultado. 2,5 vezes 10 a menos 2, isso aqui é 0,025 litros. É a mesma coisa, tá? Esses dois valores aí que eu coloquei. Ou seja, 1 litro, se eu pegar só olhando por aqui, você consegue perceber com facilidade, né? Ó, 1 litro, 100 ml, 20 ml, 5 ml. Então, 25 ml. 0,025 litros ou 25 ml, tá bom? Só fazer essa conversãozinha aí, que isso é simples, né? Então, isso serve para a letra A. Por quê?
Porque olha o que eu fiz ali de início, de bate pronto, para você já ficar atento, que cada 1 mol dessa estrutura vai reagir com 1 mol advindo lá do hidróxido de sódio e vai gerar 1 mol de água e 1 mol de um ácido. Então, toda essa quantidade, pessoal, toda essa quantidade de volume de base vezes a concentração daquela base é para quê? Para fazer esse equilíbrio químico aqui. E esse equilíbrio químico aqui é o primeiro equilíbrio químico. O equilíbrio químico respectivo à saída do primeiro próton, tá? Do primeiro H+, que foi ali para a água. E o segundo? Então você vai precisar de mais uma vez, qual que é a concentração do HSO3? Né? Primeiro, ó, você não tinha qual que é a concentração do H2SO3 antes, ó. Tá aqui do lado, 2,5 vezes 10 na menos 4 mol de H2SO3. Já até coloquei ali a unidade certinho. Percebeu? Percebeu, né? Então, era isso que você tinha aqui e reagiu com a mesma quantidade de hidroxilas e gerou uma certa quantidade. Qual é a quantidade de HSO3? 2,5 vezes 10 a menos 4 mol de HSO3 menos. Que aí vai para esse segundo equilíbrio. Nesse segundo equilíbrio, para cada 1 mol de HSO3, eu vou precisar de mais 1 mol de hidroxilas, para daí arrancar esse hidrogênio e aí fica só o íon sulfônico, né? O SO3 2-. Entendeu? Então você vai precisar de quanto? Você vai precisar de mais. Você precisou de 25 ml de hidróxido de sódio, ó, vou colocar aqui do lado aqui em azul para você se ligar disso, ó. O NaOH, ele estava a uma concentração, a concentração dele é igual a 0,01 mol por litro e o volume que você precisou foi 25 ml. 25 ml, você calculou isso. Esses 25 ml serve para arrancar um hidrogênio do H2SO3, fazendo com que ele vire um HSO3-, para fazer esse primeiro equilíbrio. É para isso que serve aquela quantidade de base. Mas olha, se a proporção é 1 para 1, um H2SO3 gera um HSO3 e você já sabe quanto partiu. E aqui a gente está considerando que o ácido se desprotona completamente, é um ácido forte, então você vai ter ainda 2,5 vezes 10 a menos 4 mol de H2SH, aliás, de HSO3 menos, né? Cada um desse vai gerar um desse. Então, o que eu quero chegar com essa fala é qual que é a segunda pergunta? O primeiro ponto estequiométrico a gente já resolveu. 25 ml serve para neutralizar o primeiro hidrogênio. A segunda pergunta, a pergunta B, é quanto que é necessário em volume, né? Qual volume é necessário dessa solução para chegar no segundo ponto estequiométrico. Então, na verdade, é o quanto que eu preciso novamente para fazer esse segundo equilíbrio aqui, sendo que eu vou partir dessa mesma quantidade. Então, eu preciso de mais uma vez aquela quantidade de base. Então, se a primeiro volume, o que respondia à letra A o que responde à letra A é 25 ml, o que responde, bem, aí o todo, né, para fazer, eu vou precisar de mais 25 ml para responder à letra B, né? Então, para alcançar o segundo ponto estequiométrico, eu preciso de mais 25 ml. Então, ao todo, pessoal, eu preciso de 50 ml para fazer com que todo aquele ácido sulfônico, aquele H2SO3, seja neutralizado.
tá? Então, esse é um exercíciozinho prático para mostrar essa questão de equilíbrio, tá? Tem uma questão da prova que, ao invés de ficar pedindo volume, não sei se vai ter ali, mas eu acredito que eu coloquei esse exercício, dos vários que eu tinha para pôr, que eu pergunto, na verdade, qual é a concentração das espécies num equilíbrio e tal, mas é só montar isso que você está vendo aqui, né? Quais são os equilíbrios possíveis. E aí considerar o quanto você está tendo no teu sistema e você consegue fazer com tranquilidade aí os exercícios, tá? Então, olha só, hoje é dia, aqui eu estou gravando terça-feira, 11 de outubro, essa aula corresponde para o dia 7 de outubro, semana passada, e para o dia 14, tá? Deixa eu ver em quanto tempo nós temos aqui, 10 minutos, então eu vou colocar também, além desses 2 vídeos que eu já preparei, você já está assistindo, né? Eu já vou colocar também a lista de exercícios que tem peso de prova, né? Uma segunda prova ali, aos moldes do que a gente fez da P1, lá atrás, lá, aquele exercício do VAS, do HZ, lembram lá? Então vou colocar essa lista e aí vocês têm até o dia 21 aí de outubro, até sexta-feira que vem, para me entregar, beleza? Então peguem a lista, façam ela com calma e aí a gente se vê provavelmente dia 21 de outubro, sexta-feira que vem, vai ser dia 21 de outubro, vai ser aula presencial, tá? Na sexta-feira, cedo. Daí eu já coleto essas provas, vocês podem fazer aí manuscrito mesmo, e eu vou pegar todas elas na sexta-feira. Então, dia 14 agora não tem aula, por causa que vocês podem usar o tempo para fazer a lista, e aí no dia 21 vocês me entregam ela e a gente inicia o novo conteúdo, daí presencial, beleza? Então, se cuidem, façam a lista com calma, ela figura exatamente aquilo que eu já comentei nos últimos vídeos, desde a nossa primeira avaliação. Tenho certeza que você não vai ter nenhum tipo de problema para resolver, tá bom? Se cuidem, pessoal, e até mais.